E no resumo de hoje, após serem flagrados juntos na cama, Ariadna e Álvaro ficam constrangidos. Bárbara se aproxima e dá um tapa em Álvaro, ela culpa Ariadna por tudo. Ariadna diz que tudo aconteceu depois que Eduardo foi embora. Olga, cínica, diz que não quer ouvir as suas justificativas. Bárbara briga com Álvaro por ele estar saindo com a ex de seu irmão. Bárbara não acredita em Ariadna, e insinua que eles eram amantes. Bárbara diz estar decepcionada com Álvaro e vai embora. Olga insulta o casal. Ariadna resolve ir em busca de Eduardo, pois ela mesma quer contar toda a verdade ao ex, mas ela não consegue encontrá-lo. Álvaro fica para conversar com Olga, e diz que o que ela queria era apenas causar discórdia entre ele e sua família, já que não existia mais nada entre eles. Ele a chama ela de egoísta, e fala que ela sempre quer que as coisas sejam do seu jeito, e que isso é só um capricho seu. Lino lê toda a agenda de Joaquim, mas não encontra nada do que buscava. Álvaro diz que não a ama, e que lutará pela sua filha. Olga por sua vez deixa sua máscara cair, e diz que o que é dela sempre será dela. Olga fica furiosa com a decisão de Álvaro, e o ameaça, e dessa vez ela diz que irá desfazer a sociedade com o escritório onde Álvaro trabalha. Ao chegar em casa, Bárbara tenta impedir que Ariadna entre. Bárbara começa a insultar Ariadna, a jornalista tenta se explicar, mas Bárbara não acredita nela. Linda não consegue se comunicar com Eduardo nem com Esteves. Bárbara, como sempre defendendo Eduardo, conta o ocorrido a Lino. Ela insinua que Ariadna traiu seu filho. Bárbara, revoltada com a situação, joga as coisas de Ariadna fora e manda ela embora. Bárbara conta a Gemma e Daphne que ela tem um caso com Álvaro. Daphne tenta julgar Ariadna, e pergunta mesmo como pôde se envolver com Álvaro tendo um filho com Eduardo. Gemma é a única que a defende. A garota diz a Daphne e a sua tia que elas não são ninguém para julgá-la. Bárbara não gosta do que ouve e manda Gemma se calar. Ariadna lembra Daphne de seu caso com Gael, seu quase-irmão, e a moça para refletir. Na casa de Olga, sua amiga Lorena está convencida que Olga não ama o Falcão, e o quer a seu lado apenas por capricho. Álvaro conta a Bruno que foi descoberto por sua mãe e Olga. Ele se preocupa por Ariadna, e adverte o amigo que Olga pode querer se vingar dele cancelando a sociedade, mas Álvaro está certo que ela não misturará as coisas. Paulo vai até a casa de Olga, ele pede que a ruiva revise um projeto, ela é fria e manda ele embora. Eduardo liga para Ariadna, a moça pede para se verem. Daphne e Bárbara continuam falando mal das ações de Ariadna. Bárbara concorda com Daphne e diz que é muito difícil viver sem um homem. Gemma discorda, mas Bárbara proíbe a garota de tentar defender Ariadna. Bárbara diz a Lino que não permitirá que ela continue em sua casa. Lino tenta fazer com que Bárbara deixe que ela continue na casa, já que ele precisa dela por perto. Ariadna finalmente conta a Eduardo que se apaixonou por alguém que a apoiou quando ele a abandonou. Ele pergunta se trata de seu irmão, Álvaro. Ariadna diz que sim, deixando Eduardo furioso. Daphne recebe um e-mail dizendo que ela foi selecionada para o emprego de tradutora. Álvaro vai tentar falar com Bárbara, mas ela não o escuta e o chama de traidor. Álvaro enfrenta Bárbara, e o lembra que Olga lhe traiu, e que Eduardo tinha abandonado sua família. Ele fala umas verdades à sua mãe que não gosta do que ouve e lhe dá um tapa. Bárbara ameaça Álvaro, e diz que se ele escolher ficar com Ariadna, ele pode esquecer que tem mãe. Álvaro, chorando, diz a Bárbara que ela nunca esteve para ele, e que quando ela soube que ele tinha se separado de Olga, ela foi a primeira a dizer que a culpa foi dele. Álvaro completa dizendo que ela sempre defendia as coisas erradas que Eduardo fazia. Olga chega na empresa de Bruno atrás de Álvaro, ele fala que Álvaro não está. Olga é grosseira com o rapaz, e avisa que irá desfazer a sociedade com a empresa deles. Bruno liga para Álvaro e avisa que Eduardo esteve lá atrás dele. No colégio, as mães fazem protesto pedindo a saída de Gemma. Eduardo chega em casa e parte para cima de Álvaro. Lino ouve a discussão e tenta separar a briga, mas é atingido por Álvaro. Bárbara se desespera e corre para ajudá-lo. Lino aproveita e acaricia Bárbara. Eduardo e Álvaro ficam surpresos com o que acabam de ver. Se você chegou até aqui, deixe seu gostei. E vou deixar no card uma playlist da novela Vencer o Desamor, caso você tenha perdido algum capítulo.